Você conquistou seu imóvel próprio para sair do aluguel, mas ganhou de presente um condomínio. E aí, será que você tem mesmo que pagar condomínio? Hoje eu vou te explicar direito sobre isso. E aí, você não sabe se tem mesmo que pagar condomínio? Todo mês que você vai pagar aquela parcela que é quase um aluguel, você fica pensando assim, mas nossa, eu saí de um aluguel, mas tem um custo fixo. Será que você precisa pagar condomínio? O que a lei diz em relação a isso? Não sei. O Código Civil estabelece sim o pagamento de condomínio. O pagamento de condomínio é devido. Você morando ou não nesse imóvel, você deve o pagamento de condomínio. Talvez você estivesse esperando uma outra notícia, não é mesmo? Mas vamos entender. Condomínio é um domínio comum. Um domínio que mais de uma pessoa tem sobre o mesmo imóvel. No caso das áreas em comum. Então existe um imóvel que mais de uma pessoa tem o domínio daquilo. É mesmo? É importante que você saiba, o não pagamento do condomínio pode sim levar a uma execução da pessoa que está devendo esse condomínio e inclusive haver a penhora desse imóvel objeto do condomínio. Ou seja, você nunca pagou condomínio, tem um apartamento. Caso você não pague esse condomínio e seja executado, esse imóvel pode ir a leilão para pagar esse condomínio. Mas mesmo se esse for o único bem que você possui, sim, mesmo que esse seja o único bem que você possui. Nesse caso, essa questão do único bem, é chamado bem de família, também protegido pelo Código Civil, esse é assunto para um outro vídeo, mas eu já te adianto aqui. As exceções previstas para a execução de um bem de família, assim como uma dívida alimentar, de pensão, fiador, também está previsto para pagamento de condomínio. Então você precisa tomar cuidado. Mas você chegou até aqui, está me assistindo e ainda não está convencido dessa história que tem que pagar condomínio? Talvez você esteja pensando assim, mas doutora Natália, eu já ouvi falar que não precisa pagar condomínio, agora você está dizendo que precisa? Talvez o que você tenha ouvido falar é a diferença de condomínio e associação, não é isso? É sim. Daquele jeito. Daquele jeito. Vamos entender então. Condomínio. Essa área comum, onde existem mais de um imóvel, é uma área totalmente particular. Não é uma área pública. Diferente, por exemplo, de um loteamento. No loteamento, ainda que existam vários imóveis na mesma área, então imagine um sítio que foi dividido em várias áreas, em várias chácaras. Nesse caso, se for área pública, não é condomínio, então não há de se falar em condomínio. O que você pode ter é uma falsa sensação de condomínio, muitas vezes porque nesse empreendimento, ainda que seja uma área pública, pode existir uma cancela, por exemplo. A existência dessa cancela não significa que ali é um condomínio. Significa que aquele empreendimento, aquelas pessoas conseguiram, junto à prefeitura local, um direito de uso, uma vez comprovando que não tem por que outras pessoas passarem por ali. Diversas razões que pode ser autorizada sim uma portaria para a segurança daquelas pessoas especificamente, mas isso não significa que ali é um condomínio. Ah, entendi. Então você se enquadra nessa situação? O seu imóvel não está localizado num condomínio, o seu imóvel está localizado de repente numa área pública. Se for essa a sua situação, daí sim entramos na questão da associação. A associação que pode ser realizada, ela é prevista pela Constituição Federal. As pessoas podem sim formar uma associação de bairro, mas você não é obrigado a participar. Assim como de um clube, do sindicato, você não tem obrigação de participar de uma associação. A associação, ela pode existir, ali aquelas pessoas pertencentes àquele empreendimento, no caso uma associação de bairro, pode ser constituída. A associação ela tem que ser constituída através de um estatuto. Esse estatuto tem que ser, sim, reconhecido em cartório. Ele passa a ser uma pessoa jurídica e representando aquelas pessoas que fazem parte da associação. Entendeu?
Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram. Entendeu, mas ainda não entendeu se tem que pagar ou não, é isso? Nesse caso da associação, se você for um associado, o que essa associação decidir, você sim está vinculado. Caso você não queira mais fazer parte dessa associação, você precisa se desvincular formalmente, através de uma carta, por escrito, enviada, com comprovante de recebimento. Mas se esse não é o seu caso, se você pertence a essa associação, não há o que se discutir, você precisa pagar o que a associação decidiu. Mas se você pertence a esse lugar, mas não é associado, não pertence a essa associação e não concorda com nada que essa associação resolveu, você precisa pagar essas taxas? Não sei! A primeira resposta é não, não precisa pagar essa taxa, porque você não decidiu isso, não é mesmo? Você não é associado, você não resolveu por isso, ali não é um condomínio, você não deve condomínio. Então, aqui a gente precisa ter uma ressalva. O que você não precisa pagar? Nesse caso, se você não é um associado e vem aquela cobrança da mesma maneira e não se trata de condomínio, agora nós estamos falando dos casos da associação. Mandou lá para você na sua casa um boleto como se fosse um condomínio, aquele falso condomínio. Esse não é um condomínio, tá claro aqui então. Não serão aplicadas as regras do Código Civil que trata especificamente de condomínio. Ou seja, esse valor, ainda que você seja executado, não obedecerá aquelas questões, inclusive, de você correr o risco de perder o seu único imóvel. Porque aquilo só se cabe nos casos de condomínio. Nesse caso, você recebeu lá uma taxa da associação que você nem pertence, não tem interesse. O que você tem realmente que pagar? Você pode ser sim condenado na justiça a pagar o que você também se beneficiou. Então imagine que aquela associação resolveu fazer uma brinquedoteca. E você não tem criança, você não tem filho, não tem neto, não tem sobrinho e nunca vai utilizar aquela brinquedoteca. Você não quer pagar por aquilo. Você realmente não vai ser obrigado a pagar, porque você nunca usufruiu daquilo. Diferentemente da segurança, da ronda, da portaria, que muito embora você possa alegar que não está usufruindo, ela também protege o seu patrimônio. Então, muito provável que numa condenação você seja condenado a pagar essa questão da parte que você usufruiu. Isso a gente tem um nome em direito. Em direito tem uma palavra difícil que chama locuplemento, mas a gente tem um combinado de não falar difícil, não é mesmo? Locuplemento é um termo jurídico que quer dizer, de uma forma bem simples, que você não pode se enriquecer ilicitamente. O que significa isso? Que você não pode se beneficiar de algo e outra pessoa pagar a sua conta. Esse enriquecimento ilícito vai sim te gerar uma condenação na justiça. É isso aí, esse é um tema um pouco complicado, mas é o seu direito. Muitas pessoas querem saber sobre esse assunto e hoje eu me dispus a te explicar direito sobre isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, que você continue acompanhando o nosso canal em todas as redes sociais. Me conta aqui, em qual rede social você está me acompanhando? Você está aí no YouTube, no LinkedIn, no WhatsApp, no Facebook? Me deixa aqui o seu comentário, compartilha bastante esse vídeo para que mais pessoas tenham conhecimento do seu direito e saibam que de fato é devido ou não. E é isso aí, espero que você esteja gostando. Um beijão e tchau, tchau!